O Canadá pode ser considerado um ator secundário no nível sistêmico, mas tem uma liderança que vem fazendo muito sucesso desde que chegou à condição de primeiro-ministro no ano de 2015. E eu me refiro ao líder do Partido Liberal Canadense, o Justin Trudeau. E em função desse protagonismo que ele vem jogando na cena canadense, vale a pena a gente tratar um pouquinho da realidade desse país nos últimos anos. Vamos lá, roda a vinheta. Em outubro do ano de 2015, Justin Trudeau chegou à condição de primeiro-ministro do Canadá, seguindo o caminho, seguindo os passos do seu pai. Pierre Trudeau tinha sido primeiro-ministro do país, não ininterruptamente, mas foi primeiro-ministro do país, grosso modo, de 1968 até o ano de 1984. E o filho de Pierre Trudeau debuta na chefia do governo canadense no mês de outubro de 2015, quando eleito então primeiro-ministro. Trudeau, desde 2013, é o chefe, é o líder do Partido Liberal Canadense e tem marcadamente uma visão, uma proposta progressista de governo. A sua ideologia progressista, inclusive, fica muito clara logo no início de seu mandato, com a despenalização da maconha, por exemplo, a legalização do suicídio assistido, a ideia de que aquelas pessoas que vêm tendo problemas, vêm passando por estágio terminal, podem, eventualmente, com a assistência das instituições necessárias, abrir mão da própria vida. O Trudeau traz essa visão progressista de governo, busca equilibrar também dar representatividade a todos os setores da sociedade canadense na composição do seu ministério. O Trudeau que defende valores muito importantes, valores progressistas, de fato, a diversidade, a justiça social, o ecologismo. É um primeiro-ministro muito preocupado com os câmbios climáticos, muito preocupado com o papel que o Canadá pode vir a jogar no sentido de arrefecer o impacto ambiental do país em nível mundial. Na mesa do Trudeau, basicamente se pode encontrar três dossiês. São três as grandes preocupações, de fato, do primeiro-ministro até os dias de hoje. Primeiro, uma preocupação muito grande com a segurança nacional, uma preocupação muito grande com a prosperidade econômica do Canadá. Esses são aspectos fundamentais e acho que todo primeiro-ministro precisa lidar com essa temática. Da mesma forma, o Trudeau se revela, ou vem se revelando, um primeiro-ministro especialmente preocupado com a manutenção da unidade nacional, o que é tarefa difícil em se tratando de Canadá. Haja vista que o Canadá é um país de dimensões continentais, ele tem 5 zonas horárias diferentes, 2 línguas oficiais, o inglês e o francês, e mais do que isso, eu acho que o grande ponto do Canadá é a dívida que o país tem com os povos aborígenes, a dívida que o país tem com os esquimós, com os povos autóctones. A gente tem mais de 600 povos autóctones brigando por maior autonomia no Canadá, aspirando o autogoverno, e esses povos, os inuits, eles marcam esse desafio da integridade, da manutenção, da soberania sobre a totalidade do território canadense. Então, de um lado, o primeiro-ministro está preocupado com a segurança, está preocupado com a prosperidade econômica, está preocupado, por outro lado, com a integridade, com a manutenção da integridade do território, um território tão diverso, um território tão plural. E um outro ponto importante, um terceiro dossiê à mesa do Trudeau, seria o dossiê de relações internacionais. O Canadá buscando diversificar o seu relacionamento, reconhecendo que tem a necessidade de uma relação profícua com os Estados Unidos, que seguem sendo o seu principal parceiro, mas entendendo a necessidade de diversificar as parcerias
comerciais. Os Estados Unidos, o vizinho do Sul, é o principal aliado, os Estados Unidos, o vizinho do Sul, é o principal parceiro comercial, mas o Canadá entende que é importante diversificar as relações. Para além desses 3 dossiês, eu diria que o governo Trudeau também é pautado em 3 grandes prioridades pessoais. O Trudeau tem objetivos pessoais claros que ele pretende atingir, de que ele pretende dar conta enquanto primeiro-ministro. De um lado, ele está muito preocupado com o empoderamento das mulheres desde 2015. Trudeau se declara um feminista e vai dizer que é feminista até que as pessoas aceitem simplesmente essa condição. Ele é um defensor ferrenho da igualdade dos gêneros. Isso é um direito fundamental para o Trudeau. Isso é um direito fundamental para o primeiro-ministro canadense. Ele é declaradamente feminista. E é por isso que ele procura empreender, ele procurou conceber um ministério logo no início com essa representação paritária. O Ministério Trudeau era composto lá no início por 15 mulheres e 15 homens. E além disso, era um ministério predominantemente jovem, haja vista que a maior parte dos membros, sejam eles mulheres ou homens, tinham menos de 50 anos de idade. Então, o governo do Trudeau, para além dessa preocupação com a igualdade, para além dessa preocupação com a representatividade, ele sinaliza também por uma mudança geracional no Canadá. Para além de registrar a diversidade canadense, ele sinaliza para essa perspectiva de mudança geracional. E olhando para a diversidade, esse gabinete ministerial ele não tem só homens e mulheres, mas ele tem representantes aborígenes, ele tem Sikhs de origem, representantes de religião monoteísta, de matriz indiana, tem 3 Sikhs no governo canadense e, além disso, 2 representantes, os Inuits, 2 representantes aborígenes. Na cúpula da ONU, realizada em 2016, cúpula que tinha como objetivo justamente pensar o papel social das mulheres, pensar a respeito das mulheres. Nessa cúpula da ONU em 2016, o Trudeau aproveita para reafirmar a igualdade dos gêneros e o compromisso do Canadá nesse sentido. Algumas medidas pelas mulheres vão sendo tomadas, inclusive, nessa conjuntura. A gente tem o Canadá externando, o Canadá promulgando uma lei que estabelece a equiparação salarial entre homens e mulheres no país e, ao mesmo tempo, pensando toda uma regulamentação de assistência internacional, então atuando em nível sistêmico, assistência internacional ao feminismo, a medidas próprias, a medidas direcionadas ao empoderamento da mulher. Da mesma forma, no ano de 2018, a gente tem uma cúpula do Grupo dos 7, o grupo dos países mais ricos do mundo, a cúpula do G7, que vai ser realizada em Charlevoix, no Canadá, Charlevoix, na península, na província de Quebec, também no Canadá. Nessa cúpula do G7, o Trudeau coloca ali como prioridade justamente o empoderamento das mulheres e a igualdade, a luta, o compromisso com a igualdade de gêneros nesse diálogo com os países mais ricos no mundo. Então, de um lado, tem-se essa preocupação com a mulher, um Trudeau feminista que entende o alavancar da mulher na sociedade canadense como uma prioridade de cunho pessoal. Outra prioridade importante, outra prioridade para o Trudeau, sobre a qual já falei rapidamente aqui nesse vídeo, é a reconciliação com os povos originários. Para o primeiro-ministro canadense, o Canadá não vem fazendo um dever de casa nesse sentido. Os mestiços e os inuits representam menos de 5% da população canadense, mas são postos recorrentemente, são jogados recorrentemente para escanteio, ocupam uma posição marginal nessa sociedade. E apesar de eles representarem um percentual relativamente pequeno,
eles têm uma presença muito grande nas províncias do oeste canadense, no faroeste, no far west canadense. Eles têm uma presença muito forte dos inuits no noroeste do Canadá, no oeste do Canadá. E observando o crescimento dessa população aborígene, a gente pode perceber que é um crescimento muito maior do que o da sociedade canadense como um todo. Desde o ano de 2006, os grupos aborígenes vêm crescendo ali em torno de 42,5%, 43%, o que significa um crescimento 4 vezes maior do que a população não aborígene do Canadá. Então, gradativamente, os grupos aborígenes vão adquirindo maior proporção no todo da população canadense, o que torna mais urgente essa reconciliação, o que torna mais urgente esse diálogo com os aborígenes, essa inserção dos aborígenes na sociedade canadense. Também no âmbito das Nações Unidas, o Trudeau vai assinar a Declaração da ONU, a Declaração das Nações Unidas sobre o direito dos povos indígenas de maneira geral. Essa declaração é assinada por Trudeau em 2016, corroborando justamente esse interesse, esse compromisso canadense de dialogar com o seu povo, com os seus povos autóctones, na sua população interior. Então, o Canadá, o governo canadense, desde 2015, isso é emblemático, vem avançando em questões sociais, vem avançando no trato com a sua população autóctone, vem avançando no âmbito do direito das mulheres e em outras questões relativas aos direitos humanos, questões relativas ao combate à pobreza também. O Canadá vinha falhando no que concerne às chamadas nações originárias. A reconciliação com esses povos era necessária e o Trudeau vem jogando um papel importante no sentido de promover essa reconciliação, que é feita inclusive, que é buscada inclusive com apoio um apoio ecumênico, né, com apoio da igreja. A gente tem o programa Kairos, que busca também unir, busca trabalhar com a igreja canadense, a Igreja Unida do Canadá também procura avançar no que diz respeito à difusão da educação junto aos inuits, no que diz respeito a uma missão quase que civilizacional que é levada a cabo junto aos povos autóctones. A gente tem ministros, inclusive inuites, como eu mencionei, inclusive uma ministra mulher inuit, a Jody Wilson-Raybould. A Jody Wilson-Raybould era ministra do Canadá, na verdade, né? Era ministra da Justiça, uma mulher e aborígene, que, no entanto, a Raybould vai se estressar, vai mostrar sua insatisfação com o governo Trudeau, acusando o primeiro-ministro canadense de sofrer pressões para beneficiar uma empresa de Montreal, uma empresa do leste do Canadá, envolvida com petróleo, com mineração, com construção, a empresa SNC Lavalin, uma empresa do leste canadense que estaria pressionando o primeiro-ministro para favorecê-la. Existe uma tensão muito grande entre o leste e o oeste do Canadá, principalmente no que diz respeito à produção do petróleo, ao escoamento do petróleo canadense, que é predominantemente encontrado no oeste através de oleodutos para o leste. Existe uma tensão leste-oeste muito forte e uma tensão social também muito forte entre os canadenses do leste e os canadenses do oeste. No oeste a gente tem uma concentração maior de povos originários, a gente tem uma concentração maior de inuites. Então, esse suposto favorecimento da Lavalin, da SNC Lavalin, por parte do Trudeau, levou a Jody Wilson-Raybould a deixar a sua condição de ministra da Justiça, ela que é mulher, ela que é também autóctone, que é aborígene, que é uma inuit. Então, é interessante observar que nem tudo são flores no governo Trudeau,
no que concerne, no que diz respeito a essa relação com o poder, a essa relação com o petróleo, a essa relação com os povos autóctones. Uma terceira questão, um terceiro ponto dessa pauta pessoal do Trudeau seria a luta contra o câmbio, contra as mudanças climáticas, contra o câmbio climático. Trudeau é pelas mulheres, Trudeau é pelos aborígenes, Trudeau é pela preservação, pelo ecologismo, pelo combate às mudanças climáticas. Trudeau respalda veementemente o Acordo de Paris e ele promete, inclusive, esforços incessantes do Canadá no sentido de promover o combate ao aquecimento global. O problema é que o Canadá tem dificuldades em empreender e implementar medidas nesse sentido porque depende dos combustíveis fósseis, né? O Canadá é o quarto país mais frio do mundo, um país perto do Ártico, né? O quarto país mais frio do mundo. Ele só perde para o Cazaquistão, na Ásia Central, para a Rússia e para a Groenlândia, né? Por motivos óbvios. E além disso, ou seja, o Canadá precisa de calor, precisa gerar calor, precisa queimar combustível fóssil. E além disso, o Canadá tem também grandes reservas de combustíveis fósseis, reservas essas que, para além de esquentar o país durante o inverno, o carvão, o petróleo, o gás natural, o próprio urânio também, para energia nuclear de maneira geral, esses combustíveis fósseis, eles são exportados. E é a exportação desse combustível fóssil que, no final das contas, paga as contas canadenses, paga as despesas canadenses com a educação, com a saúde pública, que são de excelência naquele país. Então, o Trudeau tem que lidar com a difícil situação de ser um ecologista, ser pelo combate às mudanças climáticas, ser favorável ao Acordo de Paris, mas ter que exportar combustível fóssil. O Trudeau está na mira de muitos ecologistas radicais canadenses que dizem que o primeiro-ministro não está agindo como promete. Esses ecologistas radicais fazem recorrentemente campanhas contra gasodutos no Canadá que atravessam o território canadense, gasodutos e oleodutos que transportam petróleo e gás. Esses projetos de infraestrutura tão necessários à economia canadense, obviamente, vão incomodar os ecologistas mais radicais. Esses projetos não seriam bem-vindos. A gente tem essa ideia do petróleo sujo sendo fomentada por esses ecologistas radicais. A maneira como o Canadá vem extraindo o seu petróleo é uma maneira que traz danos ambientais que podem ser irreversíveis. O Canadá deveria, na visão dessas figuras mais radicais, mudar a sua conduta. E essa ideia de petróleo sujo vai levar, inclusive, ao cancelamento de alguns projetos pelo próprio ministro, pelo próprio governo canadense, principalmente em função de pressões que vêm do leste, que vêm de Quebec, que vêm de Ontário e que vão gerar insatisfação junto às províncias produtoras de petróleo no oeste, Saskatchewan, Alberta, que é talvez a província mais rica do Canadá. Existem algumas medidas também no sentido de pensar a melhor maneira de estabelecer lá os gasodutos e os oleodutos. O Northern Gateway, por exemplo, é uma proposta de oleoduto que acabou sendo anulada pelo governo canadense, governo que está preocupado, então, com o impacto ambiental desses dutos. E, claro, ao anular a proposta do Northern Gateway, o governo bota mais lenha na fogueira, bota mais lenha nessa tensão entre o leste e o oeste do país. Também o Trans Mountain, né, que era um oleoduto que pertencia à iniciativa privada americana, o Trans Mountain, oleoduto Trans Mountain, ele vai ser comprado pelo Canadá. Ele é responsável por levar petróleo à província de Vancouver também, no Canadá. E a ideia do governo é ampliar esse oleoduto, mas para isso o governo canadense vai precisar conversar
com algumas tribos, com alguns povos aborígenes cujo território vai ser transpassado, vai ser violado pela ampliação do Trans Mountain. Tudo bem? Então é necessário esse diálogo, todo projeto visando o desenvolvimento canadense nesse momento, um país muito dependente dos combustíveis fósseis, todos os projetos nesse sentido, pelo impacto ambiental que podem gerar no país, pelo impacto na relação com os povos originários, precisam ser pensados com muita cautela. E Alberta, que é a província mais rica do país, talvez, né, que vem investindo em tecnologia, vem pensando no longo prazo, buscando explorar toda a riqueza mineral, uma província que precisa de oleoduto, uma província que precisa de gasoduto, vem externando de maneira mais clara do que nunca essa rivalidade, esses problemas com o leste. A Alberta vai dizer que é graças ao dinheiro gerado pelo chamado petróleo sujo que os canadenses do leste, os canadenses de Quebec, podem eventualmente oferecer creches a 5 por dia, por exemplo, para a população, para as mães de Quebec. Então a Alberta entende que contribui muito para o desenvolvimento e para a promoção de transformações sociais importantes no Canadá por causa do petróleo sujo. Bom, o governo tenta, de alguma forma, limpar um pouquinho a situação, tenta melhorar a situação, trabalhar em cima de um imposto sobre o carbono, mas mais uma vez vai contar sempre com obstáculos que são impostos pelas províncias do leste. O governo tentou cobrar um imposto sobre o carbono, esse imposto foi apresentado pelo governo de maneira geral, e ele seria aplicado especificamente às províncias que não apresentassem medidas proporcionais de redução de emissões. E de início, o governo determinou que as próprias províncias poderiam estabelecer a alíquota do imposto. No entanto, há algumas províncias canadenses, principalmente as províncias do leste, eu torno a dizer Manitoba, Saskatchewan, principalmente Ontário, New Brunswick, nenhuma dessas províncias, de fato, pensaram um imposto próprio. Elas se negam a estabelecer um imposto sobre o carbono e, em função disso, estarão sujeitas, e obviamente insatisfeitas, estarão sujeitas ao preço federal, a um preço aplicado pelo governo para as emissões de carbono. Então, percebam que, diante de um governo que busca um enfoque coletivo para um assunto de caráter nacional, que é esse da produção do combustível fóssil e do transporte desse combustível fóssil via duto, a gente tem viadutos de maneira geral, a gente tem a exacerbação das tensões entre o leste e o oeste. Então, o Trudeau tem 3 grandes dossiês à mesa, como eu disse, é preocupado com a segurança, é preocupado com a economia de maneira particular. O Trudeau tem 3 grandes desafios pessoais, a questão climática, a questão da representatividade da população aborígene e a questão da concessão de direitos à mulher. E ao longo desse tempo no governo, o Trudeau vem dando passos significativos no sentido de resolver essas questões, embora lidando com tensões, embora tendo que lidar com problemas pontuais. O Canadá não é uma grande potência em nível sistêmico. O Canadá é uma potência média. Ou seja, o Paraguai não tem lá tanta voz assim nos grandes tabuleiros de negociação. Mas, por outro lado, o Canadá pode se aproveitar eventualmente desse estatuto de potência média para fomentar o multilateralismo, para buscar a sua influência internacional como um player, como um ator que fomenta o multilateralismo em nível sistêmico. Esse é um papel que o Canadá pode vir a jogar, mas é fato que o Canadá não tem uma posição de força suficiente para determinar como os países devem se comportar diante dessas questões globais, diante dessas questões que demandam
um esforço coletivo, demandam um esforço das grandes lideranças, um esforço da humanidade como um todo. Mas o Canadá, na condição de potência média, se esforça no sentido de equilibrar as regras do jogo, né? Em tempos de crise, inclusive crises como a que a gente vem vivendo agora, o Canadá pode jogar papel importante, né? Meio que apresentando uma agenda, meio que apresentando a necessidade de discussão, a necessidade de renovação, para que se possa lidar de maneira mais consistente com os desafios mundiais que se apresentam nesse momento. Não só com essa crise de saúde representada pela pandemia do coronavírus, mas também crise envolvendo terrorismo, crime internacional, as questões de imigração, as questões climáticas. O Canadá procura agir globalmente, embora reconheça-se como uma potência média. No âmbito da defesa, é interessante a gente olhar também em retrospectiva como a posição do Canadá vem ganhando destaque relativo, é claro, não exatamente um destaque absoluto, porque o Canadá não gasta um valor representativo de seu PIB com segurança, né, com defesa. Mas é importante a gente observar que de 2001 até 2014, as forças canadenses estavam no Afeganistão, no que foi uma experiência frustrante para o Canadá. O Canadá não quer mais esse tipo de engajamento e o Trudeau, em 2015, não vai incentivar esse tipo de engajamento pontual. Mas, apesar disso, as tropas canadenses, elas estão espalhadas por todo o mundo e jogam um papel representativo na defesa da segurança coletiva, no apoio às operações de paz da ONU, por exemplo, e jogam um papel importante também no âmbito da OTAN, no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte. É ali que a gente tem a maior parte de deslocamentos mesmo das forças canadenses. Tem força canadense no âmbito da OTAN comandando, tem um comando de brigada da OTAN canadense na Letônia, por exemplo, e a gente tem a presença da OTAN e a presença de forças canadenses em particular também no Iraque. O Iraque, a Síria não tem, mas no Iraque a gente tem toda essa problemática em um país bastante instável desde a queda do Saddam Hussein. Existem também tropas canadenses participando de uma coalizão internacional contra o Estado Islâmico. Na Coreia do Norte, é importante ressaltar também, a gente tem forças aéreas, forças navais canadenses respaldando a aplicação de sanções por parte da ONU, que vem desde o fim da Guerra da Coreia, a zona desmilitarizada da Coreia, a fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, tem ainda a participação de forças canadenses, o Canadá participando então da situação do conflito ali entre as Coreias, apoiando a Organização das Nações Unidas desde a década de 1950, portanto, há mais de 50 anos. Em Vancouver, no ano de 2017, é importante a gente frisar isso também, foi realizada uma conferência ministerial de defesa da paz, conferência essa organizada também pela Organização das Nações Unidas, vai ter lugar em Vancouver, o Canadá é anfitrião, e como resultado a gente tem os princípios de Vancouver sendo externados no ano de 2017. O compromisso dos países participantes, os países da ONU, com uma série de medidas para a manutenção da paz, em primeiro lugar, e em termos pontuais, medidas também para prevenir a participação de crianças e soldados, o recrutamento e o uso de crianças junto a forças armadas de países, principalmente países da África, no âmbito das suas guerras civis. Então, o Canadá se engaja, o Canadá participa das operações de paz, o Canadá participa de conferências da ONU, e a política de defesa do Trudeau é uma política que pensa, obviamente, a defesa do território nacional e a participação do Canadá
em questões mundiais, em questões internacionais. Existe uma política de defesa oficial que foi lançada pelo Trudeau em junho de 2018, que marca a promessa, o compromisso do governo com uma firmeza mesmo no que diz respeito à promoção da segurança nacional, a segurança no território nacional, a segurança dentro das fronteiras canadenses. Nesse sentido, nessa política de defesa do Trudeau, de junho de 2018, a gente tem o compromisso com o rearmamento canadense, o aumento com gastos mesmo para a remilitarização do Canadá. A Marinha e a Guarda Costeira vão ganhar um barco por ano nos próximos 15 anos, a partir de 2018, a partir desse compromisso, a partir dessa política de defesa do Trudeau. E, ao mesmo tempo, o Canadá marca alguns compromissos pontuais com o exterior, principalmente no tocante às operações de paz da ONU. O país volta a tomar parte com mais ênfase nessas operações de paz. O país já tinha vivenciado algumas experiências anteriores, em Suez, por exemplo, em 1956, no Chipre, entre 1964 e 1993, nos Balcãs também, entre 1991 e 2004. Como eu disse em algum momento no vídeo, o Canadá também participa dos conflitos no Afeganistão, fica ali por quase 15 anos no Afeganistão, e o Canadá segue participando ainda de algumas missões na ONU, marcando ainda mais a sua posição, por exemplo, na República Democrática do Congo, nas colinas de Golã, na Síria, nesses tempos de instabilidade, de recrudescimento dos conflitos entre Israel e Síria, todo o problema ali envolvendo também o Irã como um ator regional cada vez mais forte e uma rivalidade cada vez maior com os Estados Unidos e Israel. O Canadá se faz presente também nas colinas de Golã, e uma participação mais recente também no Mali, uma nova operação de paz da ONU também. Ali naquele contexto 2018, 2019, a gente tem uma participação mais representativa do Canadá na MINUSMA, na missão de paz da ONU no Mali. Olhando para a economia canadense também, nesses tempos, o governo Trudeau afirma o compromisso, como a gente já falou, com a maior igualdade. A economia também é um campo em que o primeiro-ministro canadense procura dar vazão à sua ideologia progressista, afirmando esse compromisso com a diminuição da pobreza, tentando aumentar a classe média canadense, diminuir o fosso entre o mais rico e o mais pobre. O grande problema é que essas medidas tomadas, essas medidas liberais, essas medidas que buscam a igualdade social, elas acabam aumentando também, ampliando o endividamento canadense. É notório, e esse não é só um problema do Canadá, é notório que a população canadense vem envelhecendo. E isso é um problema interno importante, né? É um problema comum a muitos países, é um problema inclusive do Brasil. O governo canadense precisa lidar com a questão das pensões, o governo canadense precisa lidar com o aumento dos gastos na área da saúde, mas é importante marcar esse compromisso desde 2015 com a diminuição da desigualdade social do Canadá. O Canadá que tem que lidar também com essas barreiras interprovinciais que são um óbice tradicional também, um obstáculo tradicionalmente observado ao intercâmbio econômico dentro do Canadá. É muito mais fácil aqui no Brasil, um país também com dimensões continentais, é muito mais fácil a gente lidar com esse comércio interno, né, entre os estados. No Canadá, isso historicamente é uma barreira, esse é um problema interno importante, esse da dificuldade comercial interprovincial. O Canadá é uma federação muito descentralizada, é uma das federações mais descentralizadas do mundo. E o comércio interior, é importante frisar, ele representa 1/5 do produto interno bruto do Canadá. Então o Canadá precisa, para crescer, fomentar maneiras de relativizar, de reduzir
essas barreiras interprovinciais ao comércio interior, ao comércio interno. Pensa-se, então, por exemplo, um tratado canadense de livre comércio, a sigla em inglês é CFTA, que quer acabar justamente com as barreiras aduaneiras no interior do Canadá, estabelecendo, inclusive, processos de arbitragem mais eficientes no tocante aos litígios envolvendo as províncias canadenses. E para que isso aconteça, para que isso corra da maneira mais favorável possível, é importante também, obviamente, arrefecer as tensões entre o leste e o oeste do Canadá. O governo canadense já vem jogando um papel importante no sentido de fomentar cada vez mais ou de diminuir, né, os obstáculos comerciais ao intercâmbio interno de vinho e cerveja. Então, o vinho e a cerveja canadenses já circulam mais facilmente em todo o território hoje, atualmente, do que em outros tempos. Então, no âmbito econômico, esse desafio, né, de unir, de promover um diálogo mais intenso internamente, e no âmbito internacional, o desafio de estreitar ainda mais os laços com os seus principais vizinhos. Esses tempos do governo Trudeau vêm sendo também tempos de renegociação do National Agreement on Free Trade, o North American Free Trade Agreement, né, o NAFTA. O chamado NAFTA vem sendo renegociado também nos últimos anos, o que traz um retorno à confiança empresarial, à perspectiva de relações mais profícuas, principalmente com os Estados Unidos. O Canadá vem buscando tornar, inclusive, a sua economia mais competitiva nesses tempos em que o North American Free Trade Agreement vem sendo renegociado, vem sendo repensado. As instituições financeiras canadenses se mostram mais fortes, mais estáveis, e o setor empresarial vem sim demandando uma maior abertura. O setor empresarial vem buscando ampliar as exportações, não só para os Estados Unidos, mas também vem pressionando o governo Trudeau no sentido de minimizar a dependência em relação ao Washington. Ainda no que diz respeito a eventuais desafios internacionais para o Canadá, para o governo Trudeau, eu diria que a questão da imigração também é uma questão interessante. É legal a gente marcar a diferença no tratamento da questão por parte do Canadá em comparação com os Estados Unidos. O Canadá ele vem recebendo aproximadamente 350 mil imigrantes por ano. E ao contrário dos Estados Unidos, em que a gente tem uma política de hostilidade em relação ao imigrante, via de regra, no caso do canadense, a gente tem um certo estímulo a esse processo imigratório. É claro que não a todo processo. Muitos canadenses entendem que só devem entrar no Canadá o imigrante apropriado, o imigrante que passa por um processo seletivo. Mas é interessante a gente observar que existe um fomento à imigração por parte do Canadá e hoje cerca de 1% da população canadense já é constituída de imigrantes, né, de pessoas que chegaram aqui, chegaram ao país. E outro dado importante é que 1 a cada 5 canadenses, 1 a cada 5 habitantes do Canadá nasceu fora do país. Ou seja, muitos dos imigrantes já conquistaram a nacionalidade canadense. Em Toronto, por exemplo, quase a metade da população de Toronto nasceu fora do Canadá. E o povo canadense se orgulha muito de o país ter acolhido muitos refugiados sírios. Quando a crise na Síria explodiu, o Trudeau prometeu que acolheria cerca de 25 mil refugiados da Síria e, ao final, o governo canadense acabou acolhendo mais 50 mil, aproximadamente 60 mil refugiados. Então, os canadenses são orgulhosos, os canadenses marcam esse orgulho em relação à sua política de imigração. Os principais partidos políticos canadenses se mostram favoráveis também à imigração, embora entendam que essa não deve ser uma oportunidade para todos, né? É necessária uma avaliação, é necessário que esses imigrantes passem por um processo seletivo. A maioria dos imigrantes que chegam ao Canadá hoje, é importante frisar esse ponto, não vem do continente americano, eles vêm
da Ásia. Muitos deles são chineses, muitos deles são indianos. Os indianos têm uma força muito grande na população canadense, alguns deles vêm também das Filipinas. Então, é legal a gente olhar para essa política. A gente tem Sikhs fazendo parte do Ministério canadense, que marca a influência indiana nesse país, que é cada vez mais um país multiétnico. E, particularmente, para a gente fechar, olhando para as relações bilaterais do Canadá, é importante a gente frisar as relações com o México e com os Estados Unidos. Essas relações, elas são sempre importantes e sempre prioritárias, mas vale frisar que a época em que o Trump chega ao poder, as relações entre os Estados Unidos e Canadá serão cada vez mais difíceis para o Trudeau. No caso do México, o relacionamento bilateral vem melhorando. Em tempos de repensar o NAFTA, né, a gente tem o fim da obrigatoriedade, por exemplo, do visto para os mexicanos ingressarem no território canadense. O fim da obrigatoriedade do visto, que já vai ser observado no ano de 2016. Então, as relações entre o México e o Canadá vêm melhorando substancialmente nos dias atuais, nos últimos anos. No que diz respeito à relação com os Estados Unidos, essa relação não é a melhor possível. Sobretudo, se a gente olha para esse relacionamento em uma perspectiva histórica. As relações com os Estados Unidos são essenciais. Olhando ali para os tempos em que o Mulroney, para os tempos em que o Brian Mulroney era o primeiro-ministro canadense nos anos 80, início dos anos 90. Nos anos 80, lá com Ronald Reagan, o Mulroney vai assinar o primeiro tratado de livre comércio, um tratado bilateral, um tratado Canadá e Estados Unidos, o primeiro tratado consistente de fato, né? E ao mesmo tempo o Reagan vai reconhecer a soberania canadense no Ártico. O Washington reconhece, à época do governo Reagan, na década de 80, a soberania do Canadá no Ártico. E nas relações do Brian Mulroney com o George Bush, com o Bush pai, tem-se também o acordo bilateral sobre a chuva ácida, então os países se debruçando sobre questões ambientais também, e o próprio NAFTA, o próprio North American Free Trade Agreement. Trudeau, a relação Trudeau-Obama, agora já olhando para o século XXI, era muito positiva. Era uma relação mais fácil para os canadenses. Eu acho que o Obama se via refletido no Trudeau. Né? O Trudeau é um Obama mais jovem. No entanto, com o Trump, a situação fica um pouco mais difícil. A relação, de fato, é complicada. A gente tem vários problemas. Aquela cúpula que eu mencionei, na cúpula do G7, por exemplo, lá em Charlevoix, lá no Canadá, o Trump abandonou o encontro do G7. Abandonou o encontro no meio do processo, porque priorizou o encontro, priorizou a reunião com o Kim Jong-un, priorizou a reunião com a Coreia do Norte. Depois do Twitter, vocês sabem o quanto o Trump usa o Twitter para fazer política externa, né? No Twitter ele vai twittar contra o Trudeau, chamando o Trudeau de fraco, de desonesto, e pedindo para retirar os Estados Unidos do comunicado dessa cúpula do G7. Então, o Trudeau vai fingir que não ouviu nada disso, mas percebam o quão difícil é esse relacionamento. O Trump, que vai ter muitos problemas, inclusive com aquela que seria até pouco tempo, até novembro de 2019, se eu não me engano, novembro de 2019, a ministra das Relações Exteriores do Canadá, a Chrystia Freeland. A Freeland é ministra das Relações Exteriores até o finalzinho do ano de 2019, depois ela vai ser ministra dos Assuntos Intergovernamentais, mas é muito claramente um desafeto do Trump por conta das suas posições que endossam, obviamente, a posição do governo, a posição do Trudeau. A Freeland marca o compromisso com o internacionalismo liberal, com um sistema baseado em regras que pensam a segurança coletiva consolidada, a sólida segurança coletiva. Então, a Chrystia Freeland, ela é pelo intercâmbio sem amarras dos países em nível mundial. Ela vai buscar um acordo integral de economia e comércio, por exemplo, com a União Europeia, que vai irritar, obviamente, o governo Trump. A sigla em inglês para esse acordo é CETA, CETA, vocês vão ver isso
no quadro. O Acordo Integral de Economia e Comércio é assinado com a União Europeia no ano de 2017. A gente tem também um tratado integral e progressivo, sobre o qual já falamos também em outros vídeos aqui do nosso canal. Um tratado integral e progressivo de associação Transpacífico, o TPP-11, assinado em 2018, fomentado pela Chrystia Freeland e endossado, obviamente, pelo governo canadense. Então, o Canadá se aproxima da União Europeia, o Canadá se aproxima dos países do Pacífico, o Canadá fortalece o seu compromisso bilateral com o Chile, renovando acordos de livre comércio com o Chile, acordo que foi assinado em 1996 e que é fortalecido, tem os seus termos expandidos em 2015. O Canadá também fortalece seus compromissos comerciais com Israel. Um acordo de livre comércio com Israel já existia na década de 90, já existia em 97, e ele é modernizado, ele é fortalecido entre os anos 2015 e 2018. Em síntese, as relações entre o Canadá e os Estados Unidos não vão muito bem nesses últimos tempos, e o Canadá vai buscando diversificar o destino das suas exportações. O Canadá vai buscando arrefecer a sua dependência dos Estados Unidos, haja vista que hoje 75% das suas exportações vão para o mercado estadunidense. Ok? Essa é então a visão panorâmica do governo Trudeau, da situação do Canadá nos últimos anos. Vamos seguir avaliando em outros episódios o que acontece com o Canadá, os desafios da economia canadense e os desafios pessoais do Trudeau, que me parece um político antenado com questões globais, com uma cosmopolítica em tempos de exacerbação de nacionalismos, e por isso vale a pena a gente falar um pouquinho hoje da situação do Canadá. Eu volto em uma outra oportunidade para um novo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Sigam com a gente aqui no Atualizando. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu!